Estamos online no YouTube. Pronto, e aqui também estamos online no Insta, do Comadre Profissional. Que bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna Vieira. Para quem ainda não acompanhou nenhuma das nossas lives, nós estamos numa série que se chama Partejando, com a Karina Trevisan, a nossa querida Karina, né, humanizada, doutora em cuidados de saúde pela Escola de Enfermagem da USP. A gente já falou um pouquinho sobre o que é a Comadre, né? Ontem demos alguns picos de como é a autonomia da enfermeira obstetra, e hoje a gente vai falar também um pouco mais dessa autonomia, mas onde ter esse apoio para atuação profissional, né? Tudo bem, Cá? Como que você está? Oi, Bru, boa tarde todo mundo aqui do YouTube, também do Insta, o pessoal está entrando. Estou muito feliz em fazer parte, né, em participar dessas lives, desse projeto, desse programa que a gente tá criando aqui para falar um pouquinho da atuação profissional da enfermagem obstétrica, né, do enfermeiro obstetra, da obstetriz também. Então, estou muito feliz em estar aqui. Tá, legal. Ontem a gente falou um pouquinho sobre os conselhos que regulamentam a enfermagem, né, obstétrica e a obstetrícia. Você pode explicar brevemente para o pessoal que não conseguiu acompanhar ontem, que perdeu a live? E sumiu sua voz, mas sumiu, falhou, o finalzinho falhou. Você está me ouvindo? Posso? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô Tá te dando ouvindo. para ouvir? Tá Para dando. você explicar um pouquinho para a gente dos conselhos que regulamentam a enfermagem a obstétrica e a obstetrícia, que foi o que você falou ontem para a gente na live. Sim. Então, assim, sobre os conselhos de enfermagem, quem é o responsável, né, pela enfermagem obstétrica, que são os enfermeiros obstetras e as obstetrizes, entendendo que as obstetrizes, elas fazem parte, elas entram dentro do conselho de enfermagem. Então, a gente tem um órgão federal, que é o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e o COREN, que cada estado tem o seu conselho. Então, aqui em São Paulo, existe o COREN São Paulo. E a atuação profissional tem um guarda-chuva, né? Então, a gente tem o COFEN, que abrange todos os CORENs, todos os regionais, e o regional, ele determina algumas coisas também para as pessoas dos estados. Então, por exemplo, o meu COREN, ele é COREN São Paulo. Se eu for atuar no Rio de Janeiro, eu preciso tirar um Corém RJ. Se eu for para Minas, eu preciso de um Corém MG. Então, eu preciso de um Corém. Então, o Corém, o COFEN, é que ele dá a autorização para a gente poder trabalhar. Então, eu preciso, para eu poder exercer a minha profissão de enfermagem, eu preciso estar cadastrada no Corém. Só que existe o registro de especialista também. Então, eu sou enfermeira, sou enfermeira obstetra, e quem olha no meu Corém, quem vai lá no Corém e puxa os meus dados, conseguem ver que eu contenho um título de especialista. Todos nós que somos especialistas devemos nos cadastrar como especialistas. Ainda mais porque, para atuação como enfermeira obstetra dentro de uma instituição profissional, o ideal é que seja o especialista. Então, se você vai atuar numa maternidade, você precisa ter uma especialidade. Se você vai atuar na assistência ao parto, você precisa ter uma especialidade. Para você atuar na assistência ao parto, precisa ser enfermeira obstetra. Embora a gente tenha a lei do exercício profissional, que é de 88, se eu não me engano, que tem lá, são enfermeiros, são os títulos de portador, os portadores de título de enfermagem, são especialistas, são enfermeiros obstetras e obstetrizes, os títulos de especialistas em enfermagem obstétrica. E o que pode fazer no enfermeiro, na assistência ao parto, o enfermeiro generalista, ele pode fazer assistência pré-natal, tanto que o enfermeiro de saúde da família faz assistência pré-natal. Ele pode acompanhar trabalho de parto. Só que não existe dentro da faculdade um direcionamento para o enfermeiro acompanhar trabalho de parto. Então, na minha faculdade, quando eu fiz enfermagem,
há tantos anos atrás, mas eu sei que continua muito parecido, a gente tem uma disciplina, e é uma disciplina curta, aonde a gente tem noções básicas de como que acontece o trabalho de parto, do que é uma gestante, de como acompanha o pré-natal, mas é muito básico. Então, o ideal, quando a gente vai prestar assistência à mulher, é que seja especialista. É bem importante que seja especialista. E por isso o Corém tem também pedido e tem feito a exigência mesmo que os especialistas se cadastrem como especialistas. Diferente das obstetrizes. A obstetriz é uma profissional que existe em São Paulo, porque o curso de obstetrícia, ele existe na Universidade de São Paulo, no campus leste, dentro da Escola de Ciências e Artes e Humanidades da USP. E ele é o único curso no Brasil inteiro, não existe outro curso de obstetrícia, e ele é um curso de graduação. Então, não precisa ter título de especialista, porque ela já sai especialista, porque ela só estuda assistência ao parto, assistência à mulher, à gestante. E essa profissional, a obstetriz, ela pode trabalhar em maternidade, na assistência ao parto, no pós-parto. Isso também é possível dela ter atuação. Mas existem alguns hospitais ou algumas instituições que fazem a contratação de uma equipe de obstetrizes? Então... Ou normalmente eles mesclam isso, por exemplo, dentro de um quadro de funcionários na área da saúde de um hospital, de uma instituição de saúde, existe um cargo para obstetriz? Então, está se criando, tem se criado, porque como a formação de obstetriz, ela vem num histórico, como tinha parado na década de 60 a formação, porque a formação acontecia dentro da Faculdade de Medicina da USP. Depois que começou a ter a especialização em enfermagem obstétrica, houve uma discussão e aí houve o fechamento da Faculdade de Obstetrícia, de dentro da USP, da escola de medicina. Quando a USP Leste foi aberta, então, para a abertura da USP Leste, houve propostas de cursos novos, que não tivesse na USP em lugar nenhum. Tanto que tem o curso de obstetrícia, tem o curso de moda, tem o curso de esportes, tem o curso de gerontologia também na IASH. E aí, só tem essa profissional. E aí, quando elas se formaram, houve uma discussão bem grande. Na época, eu era a presidente da ABENFO, porque eu também já fui presidente da ABENFO. A ABENFO é a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. E aí, eu fui sempre uma pessoa que apoiou muito a formação, apoio. Tanto que aqui na Comadre nós temos obstetrizes no nosso grupo, no nosso time. E para a gente não tem nenhum problema. Tem muita gente que tem essa dificuldade de aceitação das obstetrizes. Mas, para mim, a obstetriz é uma profissional da assistência ao parto, assim como eu sou uma profissional da assistência ao parto. O que a gente preza é o cuidado adequado da mulher. E outra coisa, é uma profissional que estudou só para se fazer assistência ao parto. A mulher, né, a gestação, parto e pós-parto. E ela tem uma consciência social um pouco diferente do que aquilo que a gente teve na faculdade de enfermagem. Mas, de qualquer forma, ambas estão dentro do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que está dentro do COFEM. Então, quem apoia, quem atua, quem dá autorização para a gente trabalhar é o COFEM, é o Corém. A gente tem, desde quando a obstetriz foi formada, tem algumas dificuldades da inserção dela dentro das instituições hospitalares. E tem todo um movimento para que elas possam fazer parte das instituições. E tem dado certo, tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas. E eu entendo que, ok, são duas profissionais que vão atuar para o mesmo fim, que é a assistência da mulher, porque a gente precisa de muito profissional ainda para assistência ao parto. O Brasil precisa de parteiras.
as enfermeiras obstetras e obstetrizes, a gente precisa, nós temos que estar presentes, porque a nossa atuação faz diferença. A atuação da enfermeira obstetra, da obstetriz, faz uma diferença gigante na assistência da mulher. Então, e cabe a nós o cuidado da mulher de baixo risco. Não que a mulher de alto risco não merece ter o nosso cuidado. Ela merece, mas essa mulher, ela precisa ter um apoio de um profissional médico. O baixo risco, de verdade, a gente não precisa. Na nossa lei de atuação profissional, a enfermeira obstetra cabe acompanhar, além do pré-natal, além da mulher no pós-parto, assistência ao trabalho de parto, ação de distócias até a chegada de um médico, identificação e resolução da distócia até a chegada do médico, realização de episiotomia e episiorrafia e sutura de laceração perineal, administração de anestésico local. Então, isso está dentro. Essa era uma das minhas próximas perguntas também. Eu ia perguntar se esses órgãos, eles oferecem o respaldo necessário, né, para que as enfermeiras, obstetras e as obstetrizes acompanhem os partos sem a presença do médico. Existe esse respaldo dos órgãos? Esse apoio vem dos órgãos? Então, vem dos órgãos. Os órgãos, e assim, é até curioso, né, gente, porque eu vou contar daqui a pouco uma situação que está acontecendo hoje aqui em São Paulo, que é bem desafiador, e que se a gente não se impor, não se colocar quanto profissional da assistência ao parto, nós vamos ser engolidas pelo sistema. E aí tá a minha questão. Eu preciso cobrar do meu conselho que ele me defenda na minha atuação profissional. Então, do meu conselho e da minha associação. A Abenfo, que eu falei, é uma associação nacional também, e cada estado tem a sua seccional. A Abenfo é uma associação, é diferente de um conselho. O conselho é quem me dá direito de fazer atuação profissional. A associação, ela está ali junto para que os meus direitos sejam validados também. Então, é um pouco diferente. Só que para a associação funcionar, eu preciso me associar. E a gente não tem o hábito de estar associados às associações, porque é cultural nosso. Então, a gente precisa porque tem um custo, né? Então, o pessoal fala, não, porque não vai resolver de nada, e no final não é isso, resolve, né? Resolve porque a Abenfo, por exemplo, está junto no Ministério da Saúde, a Abenfo está junto na ANS, no parto adequado, a Abenfo está junto, a Abenfo está junto do Corém, então a Abenfo está ali junto nos pareceres e nas colocações, defendendo também a atuação profissional, porque a gente precisa lutar pela nossa atuação profissional. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje a gente recebeu um e-mail de um hospital privado aqui da região de São Paulo, onde muitas equipes de parto acompanham os partos. Então, por exemplo, a comadre tem mulheres que só podem parir nesse hospital, porque é onde o convênio cobre. Então, é o CEPACO. Então, a gente recebeu um e-mail do CEPACO hoje, dizendo que a partir do dia 1º de maio, as obstetrizes e enfermeiras obstetras estarão proibidas de entrar na sala de parto. Então, eles estão tirando a enfermeira obstetra do parto. Não é só um problema de Covid, é um problema de que eles não querem essa profissional dentro da assistência ao parto. E o que a gente está fazendo? Conversando, mandando um monte de e-mail a princípio, para o hospital, mas eu já mandei mensagem para a Abenfo São Paulo, onde precisamos nos posicionar, e também temos que mandar e-mail para o Corém, porque assim, é minha atuação profissional. Como é que um hospital fala que eu não posso exercer a minha atuação profissional? Se eu sou cadastrada, eu sou cadastrada. Eu não tenho, a gente não fez nada que fosse contra a instituição ou infringisse os protocolos institucionais. Como é que eles falam que eu não posso fazer assistência da mulher a usuária que está contratando a gente? Então, eu estou sendo impedida de exercer
a minha profissão naquele hospital. Então, a gente vai entrar com recursos para o hospital. E é isso que é o apoio. E é isso, gente, que a gente precisa fazer. O enfermeiro, a enfermeira obstetra, a obstetriz, realmente precisa se mobilizar quanto à sua atuação. Porque se a gente deixar as outras pessoas decidirem para a gente o que a gente pode fazer, onde é que a gente pode atuar, é incabível, é absurdo. Então, é a mesma coisa do que eu falei ontem, para quem não acompanhou, sobre o parto domiciliar. Como é que eu posso seguir o CRM se ele falar para mim, não pode ter parto domiciliar? Mas eu não respondo para o CRM. Eu respondo para quem? Eu respondo para o Corém. Então, quando eu falei assim, o médico não é meu chefe, teve gente que mandou mensagem para mim, nossa, Karina, isso fez todo um sentido para mim. Porque o médico não é meu chefe. Nós podemos fazer parte de uma equipe, aonde tem o profissional médico e o profissional de enfermagem. E dentro dessa equipe pode ter um coordenador médico, mas também precisa ter um coordenador de enfermagem. Eu não posso, por exemplo, chefiar uma fisioterapia. Eu não posso, por exemplo, chefiar a fono. Quem pode chefiar a fono é a fono. Quem pode chefiar a físio é a físio. Quem pode chefiar o enfermeiro é enfermeiro. E quem chefia médico? Médico. Médico chefia enfermagem? No conselho. Não tem respaldo para isso. Então, a gente precisa dissociar a figura do médico como ele sendo aquela pessoa ali. Eu tenho muito respeito para os médicos, isso é diferente. Assim como eu tenho respeito pelas fonos, pelas físios, assim como eu tenho respeito por qualquer pessoa. Então, porque eu tenho cada classe com a tua importância, né? Eu tenho respeito pelo indivíduo, pela atuação profissional de cada um. Mas eu não posso me colocar subordinada a um profissional que não responde para a minha classe. Eu respondo para enfermeiro. E para isso a gente precisa ter muita consciência e ter muita autonomia, que foi o que a gente falou ontem, porque nós não estamos acostumados a isso, nós não fomos educados a isso. Precisa ter uma mudança comportamental. Então, precisa olhar para a gente e entender o que isso move dentro do nosso coração para que a gente possa mudar quanto postura profissional, porque é uma mudança de postura profissional. E entendeu? Essa mudança tem que vir de dentro, literalmente. Então, quem é o dentro dessa história são as profissionais da enfermagem. Não adianta essa mudança querer vir dos médicos, né? Como você falou, cada um responde. Então, assim, se hoje existe uma desvalorização da classe, quem tem que se revoltar e fazer com que isso aconteça? Exato. É muito mais, a palavra é muito mais cabível do que se revoltar, no caso, seria mobilizar a classe num todo para isso poder ser imposto de novo dentro da cultura, né? Cada classe com a tua importância, como você disse, o fisioterapeuta não deixa de ser, não é mais nem menos importante do que a enfermeira numa instituição de saúde, a fono não é mais ou menos importante, né? O médico não é mais nem menos importante, então estão todos alinhados, né? Igualados numa classe, cada um atingindo o teu objetivo ali dentro. Pois é, porque somos todos graduados, temos todos uma formação profissional, temos todos um alinhamento. Então não tem quem manda ou quem não manda. Tem respeito que se tem e tem normas e diretrizes para seguir. Quais as normas que a gente segue do Ministério da Saúde? As diretrizes do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não fala só para SUS. O Ministério da Saúde fala para todo mundo, porque ele é Ministério da Saúde. Assim como a ANS é quem gerencia os planos de saúde. E há toda a rede privada de hospitais, de laboratórios, de tudo é a ANS. A ANS está dentro da onde? Do Ministério da Saúde. Então, quando tem uma normatização do Ministério da Saúde, é ministerial, que é o órgão máximo de saúde aqui no Brasil. Então, assim... Oi. Desculpa te cortar. Não tem problema. Quer terminar? Termina o raciocínio. Eu ia falar o seguinte, outro dia eu estava num evento na USP e eu conheci a secretária de saúde de uma cidade do interior de São Paulo. E a secretária de saúde é uma enfermeira. Olha só que legal.
Por quê? Porque o enfermeiro também pode ser secretário de saúde. O enfermeiro também pode ser, atingir, atuar em todos os cargos. O enfermeiro também pode ser diretor de um hospital, não precisa ser cargo médico. O enfermeiro também pode. O Ká, no caso desse que você deu o exemplo falando do CEPACO, né, que é uma maternidade bem conhecida aqui em São Paulo, né, muitos convênios, inclusive, têm eles como referência de maternidade. Eu digo isso até pelo meu mesmo, que foi uma das opções dentro do meu convênio. Se uma mãe que está, né, nesse período agora recebe essa notícia, por exemplo, ela já tem uma equipe que fez por exemplo, se ela tivesse te contratada a comadre para atuar, ela tem essa equipe já para o respaldo, porque ela se precaveu para isso. E aí ela recebe essa notícia de que não vai poder levar. Existe algo que a mãe possa exigir? Existe já alguma lei que ela possa bater de frente? Ou aí tem que ser a enfermeira mesmo que vai lá falar então, com a... O que a gente está fazendo para esse caso do CEPACO, quando a gente tem uma normatização de uma instituição que não vai de acordo com o sistema, o que é possível fazer? Ir direto, de verdade, e mandar e-mail, ir para o saque e reclamar no CEPACO. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente já está fazendo, nós e todas as equipes que atendem parto no CEPACO, falando para a usuária, olha, eles não estão deixando a gente entrar. Já baixaram vai lá dizer que você exige, porque é seu direito. E se o CEPACO não autorizar, aonde que elas precisam ir? Na ANS. Porque a presença do enfermeiro, da enfermeira obstetra na assistência ao parto está dentro da normativa do Ministério da Saúde, está dentro da normativa da ANS. Então, o hospital não pode proibir a nossa entrada, porque nós somos equipe da mulher. Então, ele não tem essa autonomia, esse poder. Então, a gente precisa... E outra coisa, né? Existem os direitos da mulher gestante. Existe toda uma legislação do parto humanizado. Então, tem uma legislação, eles estão infringindo uma legislação. E a gente, muitas vezes, está acostumada a se calar diante do que as pessoas falam. Ah, não pode isso, não pode. Como não pode? Pode sim. E aí a gente tem que fazer este movimento. Então, o que todos os profissionais... E o que os profissionais estão fazendo? Os médicos de equipes privadas que não querem trabalhar sem enfermeiro, porque tem isso, né, gente? Quando um profissional começa a trabalhar com um enfermeiro obstetra, é muito difícil de desvincular, porque o nosso trabalho se complementa. A gente não se substitui, é um trabalho que se complementa. Por que se complementa? Porque eu vou para a casa da mulher, eu acompanho o trabalho de parto na casa da mulher, eu levo a mulher em fase ativa do trabalho de parto para o hospital. Porque para minimizar o tempo que essa mulher fica no hospital. Não tem por que ela ficar muito tempo. Então, a gente faz todo esse trabalho de acompanhar o trabalho de parto na casa da mulher, levar ela para o hospital em fase ativa, e quando chegar lá, não adianta passar a bola para o médico, porque a gente trabalha em conjunto. Às vezes, a gente precisa discutir caso, para poder saber o que a gente vai tomar de conduta. Porque eu posso chegar no hospital com a mulher com 9 centímetros, mas acontece qualquer coisa, sei lá, se estende isso, o manejo, a gente está fazendo o manejo, o que a gente vai fazer? E aí a gente se conversa com a equipe, o que a gente vai fazer? Olha, eu acho que a gente pode tentar fazer um manejo corporal. Vamos fazer um alongamento. Vamos colocar a mulher de cabeça para baixo. Vamos fazer um alongamento lateral. Não, acho que agora é bom chuveiro. Não, acho que agora é bom banheira. Não, já dá para sair da banheira. Tira da banheira. Não, vamos e não são todos os médicos que têm essa orientação, né? Eles, talvez muitos nem tenham esse caminho, né? Isso é o papel da enfermeira obstetra e das obstetrizes. O manejo do trabalho de parto, muito é da enfermeira. Quem faz muito manejo é a enfermeira. E o médico faz outras coisas. Uma das coisas que o médico faz, que a enfermeira não faz, é indicação de locação de vácuo, por exemplo. Ou de fórceps. A gente loca muito pouco fórceps. A gente loca vácuo. Mas eu tô ali no apoio, você precisa locar vácuo.
entendeu? E como você faz? Ainda mais nessa época, né, nessa fase de Covid, esse procedimento de fazer todo o adiantamento do parto normal no domicílio da gestante, onde ela ali não é exposta, né, há muito tempo no ambiente hospitalar, que hoje é o maior ambiente de proclamação do vírus. E como que é que você faz então? Então vamos lá, eu começo o trabalho de parto em casa e na hora que não dá mais, eu coloco a gestante sozinha no SAMU e ela vai lá ganhar o bebê no hospital porque eu não posso ir, né? Então, Então, assim, é meio sem lógica, né? Mas, de fato, se a mulher não tiver uma equipe junto, uma obstetra particular, eu levo ela até o pronto-socorro. Eu não ponho ela no SAMU, mas eu levo ela até o pronto-socorro. Socorro, eu passo o caso, olha, a gestante assim, assim, assado, primigesta, segundigesta, seja o que for, o que tá assim, assim, assado, e tô deixando ela aqui. Normalmente eu faço um relatório, peço para carimbo, entrego para eles e peço para carimbar um relatório que vem comigo, porque fica arquivado comigo. E aí eu tenho um respaldo de como é que eu estou entregando essa mulher. Isso é muito importante, porque eles podem falar o que eles quiserem se acontecer alguma coisa. Então, assim, ó, tô entregando BCF presente, com dinâmica uterina de tanto, dilatação de tanto, ficamos assim, ou bolsa rota de tanto. Então, a gente faz todo um relatório, carimba, pede para o médico carimbar o que vai receber no pronto-socorro, uma via fica com ele, uma via fica comigo. E a minha via fica no prontuário da gestante. Isso é bem importante. Agora, falando dessa, se eu tenho uma dessa equipe, só um minutinho, Bru. Se eu tenho uma equipe, isso eu não preciso, porque a hora que eu chego com a equipe e a evolução que é feita no hospital é feita desde de casa, porque ela veio para o hospital com tantos centímetros. Aí você tem no caso, você consegue continuar essa evolução dentro da sala ali que a. Tá. Pensando nessa parte do domiciliar, como que a lei, qual que é o respaldo que a lei dá para a atuação da enfermeira no parto domiciliar? O que a lei diz em relação a isso? A lei diz que eu posso atender parto de baixo risco, ela não fala que eu tenho que atender dentro do hospital ou dentro da casa. Entendeu? Então, na lei, não está falando assim, a enfermeira pode acompanhar trabalho de parto, fazer piso, sutura de laceração, dentro do hospital. A lei só fala que eu posso fazer isso. Então, não pode fazer em casa, não tem isso. Assim como um dos pediatras que trabalhou com a gente, e existe uma outra coisa, né? O CRM, ele não recomenda que o parto seja assistido no domicílio pelo obstetra. É uma recomendação. Ele não pode falar que não é para fazer, porque qualquer profissional de saúde tem livre atuação dentro do domicílio da pessoa. Porque senão, como é que seria o home care? Não tem uma coisa. O home care é o cuidado dentro da casa da mulher, dentro da casa da pessoa. Então, esse médico que trabalhava comigo, que é um médico que eu amo muito, e ele está na Espanha hoje, ele falava assim: fala para o CRM vir falar para mim que eu não posso fazer atuação dentro da casa da pessoa. Fala para o CRM vir, porque ele está proibindo o meu exercício profissional. Porque quando eu fiz o meu juramento, eu não falei que eu ia atender só em hospital. No meu juramento está lá falado que eu ia atender os pacientes. Então, nosso juramento é a mesma coisa. Não está ali dizendo que eu vou atender só dentro de hospital. É que o enfermeiro foi criado para atender só em hospital. Então, e quando é no domicílio, a parte da gerontologia, da geriatria é vista de uma outra forma. Então, a gente tem muitos enfermeiros que atuam no home care. Mas parece que é diferente. Não é diferente uma criança nascer em casa. É cuidados de home care, é cuidados domiciliares. E não tem problema nenhum. Então, o conselho me respalda. Tanto que eu também, ano passado, na outra gestão do Corém, acho que foi na outra gestão do Corém, eu estava dentro do Comitê de Saúde da Mulher, num comitê que foi montado para parto domiciliar. Então, lá dentro do Corém. E a gente montou não foi uma normativa, mas foi um manual de assistência ao parto domiciliar. Então, isso já tem no Corém um manual, ainda não foi publicado, mas ele tá em elaboração.
Ele está em aperfeiçoamento. Então, eu fiz parte deste manual para assistência, para respaldar ainda mais, porque não tem nenhuma legislação sobre o parto domiciliar. Entenderam? Entendeu? Nossa. As pessoas não se apegam, as pessoas se apegam, na verdade, à legislação, mas ela vem sendo criada, é isso, né? Uhum. Existe uma aprovação do Corém, que cortou para mim, é isso? Existe uma aprovação do Corém, mas não existe uma legislação específica? Não tem uma legislação específica sobre o parto domiciliar. Mas o Ministério da Saúde, ele coloca, a própria ANS também coloca, que o parto deve acontecer no lugar de escolha da mulher. Entendeu? Importante, né? A escolha da mulher é o lugar onde ela se sente segura, desde que ela receba orientações de tudo que pode acontecer. Tanto que quando a gente acompanha a parto domiciliar, a gente tem um termo de consentimento livre e esclarecido sobre tudo que pode acontecer no domicílio. Então, o parto domiciliar planejado, ele realmente é planejado, ele realmente é uma escolha muito consciente. E ninguém vai para um parto domiciliar às escuras, porque tem tudo muito planejado. E a enfermeira pode atuar. Quais conselhos você daria para as enfermeiras, né, e obstetrizes que querem atuar na sala de parto para convencer o obstetra? E, tipo, como assim? Por que todo obstetra deveria contar com a presença de uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz? Todo obstetra deveria contar, todo, de verdade. E assim, eu também acho que os obstetras não têm que trabalhar sozinhos. Porque quando a gente fala de parto, gente, a gente precisa trabalhar em equipe. Ai, eu mexi aqui, só um minutinho. Fui me mexer aqui. Quando a gente fala de parto, o parto, a gente tem que estar disponível para a pessoa, para a mulher, 7 dias por semana, 24 horas. De segunda a segunda, 24 horas por dia. Porque a gente não sabe, de verdade, a gente não sabe quando esse trabalho de parto vai começar. E gente, se a gente pensar no nosso parto, é o momento mais importante da vida da mulher e da criança. Ela não tem outro, ela não vai fazer outro nascimento. Só vai nascer uma vez nessa vida. E o quanto mais cuidado for, o quanto mais harmonioso e quanto menos traumático for, muito melhor para a mulher e muito melhor para o bebê, para a criança e para a família como um todo. Só que a nossa vida é feita de eventos. Então, eu não consigo estar disponível para uma pessoa integralmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque eu também tenho as minhas questões, eu tenho os meus compromissos, eu também fico doente, ou não, espero não, mas existe, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu quero viajar, eu preciso tirar férias. E aí eu vinculo essa mulher como sendo eu a única solução para ela. Isso para qualquer profissional de saúde. Mas, em se tratando de parto, é exatamente isso. Eu não posso garantir para a mulher que eu vou estar no parto dela. Mas eu posso garantir para ela que, se eu não estiver, uma pessoa de competência igual a minha estará no lugar dela, no meu lugar, e ela não vai ficar abandonada. Ela não vai. E aí eu não posso, o médico, o enfermeiro, não pode interferir nesse momento. Então, se a gente trabalha em equipe, é muito melhor. Então, se o médico trabalha em equipe de médicos e as enfermeiras em equipe de enfermeiras, e essas equipes de médico e de enfermeira trabalham juntos, fica muito mais fácil. Porque o que a gente tem aqui na Comadre? A gente tem uma equipe de 5 parteiras. Então, sou eu, é a Thaís, a Gabi é obstetriz, a Andresa é obstetriz e a Graciele, que é enfermeira obstetra. Nós somos em 5 enfermeiras obstetras. Quando a mulher vem passar com a gente, eu não falo para ela, eu vou para o seu parto. Uma de nós estará no seu parto. E as mulheres conhecem todas nós. Ela pode ter mais afinidade com uma ou com a outra, mas eu não posso garantir. Eu dou muitas aulas, eu faço muita coisa, eu tenho muitos compromissos. Então, eu não consigo garantir com a mulher. Então, ontem eu fui atender um pré-natal, onde a mulher tem uma história, ela tem um histórico que ela falou, Karine, eu preciso que uma pessoa seja a minha referência. E a gente entendeu o histórico dela e beleza, eu vou ser a referência dessa mulher.
E aí, ontem eu atendi o pré-natal dela domiciliar, eu até comentei no grupo do Telegram, do canal de parto, e aí ela falou para mim, se você estiver impedida de vir para o meu parto, o que vai acontecer? E eu falei para ela que, sim, eu posso ter alguma coisa que eu não vá para o parto dela. O que vai fazer eu não ir para o parto dela vai ser eu não estar bem, ou meus filhos não estiverem bem. Mas se eu não for, quem vai a Thaís. Então, eu já deixei uma referência para ela. Ela já sabe disso. E nada vai mudar. Porque a gente vai seguir, a gente segue a mesma história. Além disso, as equipes que trabalham, lembrando da sua pergunta, né? Como é que a gente fala para um obstetra que ele precisa ter uma enfermeira ou uma obstetriz junto? Fala que ele vai estar menos sobrecarregado, que ele não precisa dar conta de tudo. Nós somos pessoas, né? A sociedade tem uma cultura de que o indivíduo precisa dar conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Nós podemos contar com outras pessoas, nós podemos contar com equipe, nós podemos contar com pessoas que falam a mesma coisa que a gente. Então, quando eu falo para o obstetra, você fica tranquilo, porque quando eu levar ela para o hospital, quando eu te acionar, quando o trabalho de parto começar, quando eu for avaliar ela, você vai ser avisado. E aí eu vou te posicionando como é que tá. Quando eu levar ela para o hospital, você pode ir. Então, você reduz o tempo dele. Ele não precisa estar com essa mulher o tempo todo. Então, você reduz. E aí, eu estarei junto com você para qualquer tomada de decisão. Então, para pensar numa posição de parto, para pensar num manejo corporal adequado, porque de repente o bebê está assinclético, e quem é da obstetrícia sabe o que é assinclético, o bebê não está posicionado no canal de parto direito, e a gente precisa fazer manejo corporal. Lembra da biodinâmica da pelve, que eu falei um pouco ontem? Então, a gente precisa entender de biodinâmica da pelve. O que eu faço com um bebê assinclético? Como é que eu ajudo esse bebê a ficar na posição adequada? E isso muito é da parteira. Então, quando você expõe isso para o profissional médico, que ele vai ter uma pessoa competente do lado na tomada de decisão, nossa, é isso. O obstetra que começa a trabalhar com parteira não volta atrás. Não vai querer trabalhar sem parteira. Porque não faz sentido mais. Porque aquilo que eu também falei, a gente é horizontal. A gente trabalha junto, é um trabalho que se complementa. Então, não dá mais para parar esse trabalho, que é o que acontece aqui com a gente. Então, além da equipe de 5 parteiras, a gente tem uma equipe de 4 obstetras, que também se revezam. E elas têm algumas mulheres que querem aquela obstetra, mas aquela obstetra também fala para ela, olha, eu tenho uma das obstetras da casa, vai ficar como backup, caso eu não esteja impossibilitada de ir para o seu parto. Porque quando a gente atende um parto no mês, gente, beleza, é um parto no mês. Quando você atende 5 ou 10, tudo muda muito de figura. E você não sabe quando ele vai acontecer, né? Porque a bolsa pode estourar a qualquer momento. A ficar em casa todos os finais de semana. Eu não posso mais viajar com os meus filhos, eu não posso mais fazer nada. Eu não posso mais ir em festa, eu não posso mais beber, porque às vezes eu gosto de tomar uma champanhe, um vinho, uma cerveja, porque tudo bem eu fazer isso. Por mais que eu seja profissional da saúde, se eu não estou trabalhando, se eu estou na minha casa, eu posso querer descansar. Tá tudo bem. Não temos que dar conta de tudo. Então, quando a gente entende, não temos que dar conta de tudo, tudo faz sentido. Então, onde as enfermeiras que começam a atuar agora, né? Onde elas podem buscar apoio para se colocar no mercado? É tão difícil a colocação das enfermeiras que são formadas, porque não existe alguns programas de alguns hospitais. Então, eu estou recém-formada, como é que eu faço? De verdade, é muito difícil. Existem alguns programas institucionais que começam com enfermeiras trainee. Aqui na Comadre, a gente tem um programa que a gente treina 2 parteiras por ano. Então, mas é um programa que a gente faz.
E aí essa parteira acompanha a gente ao longo de um ano, e aí ela vai criar autonomia para poder seguir o caminho dela. Então tem uma obstetriz recente que treinou, que ficou com a gente 2 anos. Ela começou como realmente um apoio, e depois ela entrou para ficar na equipe. Acho que ela ficou 3 anos com a gente. Depois ela entrou para ficar na equipe, e é uma parteira, ela saiu da EASH e ela entrou aqui. E aí ela se desenvolveu, ela nunca atuou em hospital. E ela se desenvolveu de uma maneira muito incrível. E aí ela não estava feliz em São Paulo. Ela queria ir para o Sul. E aí ela foi para o Sul. No Sul, foi em Floripa. E aí, lá em Floripa, estava aberto um concurso, uma prova para um hospital para atuação em centro de parto. E ela foi, prestou a prova, e isso foi mês passado. E ela passou. E aí foi incrível, porque ela passou e ela tinha uma vaga, tinha um monte de gente concorrendo, e ela passou. E ela foi para o Sul, ela está lá em Floripa, acho que ainda não fez um mês que a Camilinha está lá. Ela tá, e eles estão encantados como é a atuação profissional dela. E eu mais ainda, né? Porque ela é uma cria comadre. Ela é uma comadre profissional. Comadre profissional, olha aí, a comadre, além, né, de todos os recursos que ela já dá às gestantes e às mães, tá aí para formar profissionais também de qualidade. A Grace é uma delas também. A Grace, que está com a gente como parteira, ela ficou 1 ano em treinamento, entrou para a equipe, está aí parteiraça. A Andresa, ela também já está no 2º ano dela aqui com a gente. Saiu da EASH e caiu aqui. A Grace, ela é enfermeira obstetra, ela atuava na área comercial, não era comercial, era de um plano de saúde, acho que ela atuava. Depois que ela pariu, ela deixou de caber dentro daquele serviço dela. E aí demitiram ela. E aí ela falou, aí a gente falou, você quer vir treinar com a gente? Ela falou, eu vou. E ela ficou 1 ano aqui se descobrindo. Eu falo da a Grace foi uma das pessoas assim, porque ela já tinha formado já fazia um tempo, não estava na assistência obstétrica, ela era enfermeira obstétrica, mas não estava na assistência obstétrica. E a Grace tinha muita dificuldade de fazer o exame de toque. E assim, meu Deus do céu, como é que a Grace vai achar o colo? A Grace não achava o colo, a Grace não achava o colo. Até que ela foi, e a gente, ela fez toque em mim, na Gabi, todo mundo para achar os colos. Até que um trabalho de parto ela conseguiu, e aí ela se deslanchou. E ela é uma parteiraça hoje, uma enfermeira obstetra. Então a gente tem isso, mas a comadre ela é pequena, né? Eu não consigo abranger um monte de gente. Mas alguns hospitais têm isso, mas é uma falha muito grande, as pessoas não conseguem se inserir. Algumas equipes humanizadas também fazem isso. E a hora que os profissionais médicos caírem a ficha deles, entenderem que um obstetra precisa fazer uma equipe como enfermeira obstetra, a vida deles muda. E a realidade do país também, porque deixa-se de ter tantas cesáreas. Por que a gente tem tanta cesárea no país? Porque é cômodo para o profissional médico fazer cesárea. Ele não precisa muito de disponibilidade. Então, ele vai lá e as pessoas, gente, elas simplesmente deixam que os filhos nasçam de acordo com a agenda do médico. Então, assim, eu só opero de terça-feira. Então, peraí, o meu filho vai nascer numa terça-feira, porque a agenda é a agenda do médico? É absurdo isso, sabe? Então, vou contar um caso aqui. Conta. A minha mãe mesmo, né? Ela queria muito parto normal, não estourava bolsa, eu já estava de quase 42 semanas, aí acho que ela foi no médico para ver, né? Porque ela tinha medo, né, das possíveis complicações que isso poderia gerar. Aí eu acredito que ela tenha ido no médico numa segunda-feira ou no sábado, foi alguma coisa assim do tipo, e ele falou: olha, eu só consigo fazer tua cesárea na quinta-feira, dia 6 de novembro. Aí minha mãe, tudo bem, eu faço. Tudo bem, eu faço na quinta-feira, 6 de novembro. É o dia que eu nasci, 6 de novembro. Do médico? De quinta-feira, a escolha do médico, 6 de novembro. Pois é. Eu nasci de quarta-feira porque eu entrei em trabalho de parto. Minha mãe entrou em trabalho de parto. A minha mãe queria muito, mas minha mãe falava que eu era preguiçosa, tudo mais, que não rompia a bolsa, tudo mais. Aí, hoje, aprendendo com vocês, né, eu pude dar umas orientações. A Bruna tá se descobrindo.
Se o pessoal soubesse, a gente vai ter oportunidade de falar ainda um pouquinho das minhas descobertas, das minhas decepções, das minhas escolhas erradas. Eu falo assim, você quer que eu te falo agora ou você quer que eu te falo em doses homeopáticas? E no final ela pede... No final ela fala que quer me dar um abraço. Ela, posso te dar um abraço? Ô, Ká, o Denis falou pra gente aqui no Instagram que quer participar desse grupo. Como ele faz? Só que eu não sei qual é o grupo que ele quer participar. Se é do Telegram, que você falou, ou se é da Comadre. Eu acho que é do grupo da Comadre. Fala pro Denis falar pra gente aí no Instagram o que ele quer participar. Então, Denis, fala pra gente do que você quer participar. Se for do grupo do Telegram, tem um meio já, a gente já colocou a disponibilidade, né, do Telegram. Já, tá na bio da Comadre Profissional. O grupo do Telegram, gente, é o grupo do canal de parto, aonde eu vou compartilhar com vocês muitas, mas muitas das minhas experiências. Então, de tudo que eu faço, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, eu vou estar colocando lá. Discussão de casos, qual que são as melhores condutas para fazer em certos casos. Então, isso é o grupo do canal de parto. Agora, o grupo de treinamento aqui da Comadre, ele acontece uma vez por ano. A gente estava recebendo e-mails, mas o Covid parou tudo. O Covid fez a gente dar uma parada, porque a gente estava entendendo tudo o que está acontecendo. Então, a gente vai retomar a seleção, né, o recebimento de currículos. Mas a gente são profissionais de apoio, são 2 pessoas só que a gente tem. Não tenho como colocar tanta gente trabalhando aqui. Então, o que a gente pode fazer é, tipo, no papo, no canal de parto mesmo, é dar orientação para vocês. E outra coisa, tem o Comadre Profissional, que é aí onde vocês estão. No YouTube, o pessoal também pode entrar no Comadre Profissional, que é o Instagram, e aí vocês podem ir fazendo as perguntas, compartilhando com a gente, questionando, e a gente vai entendendo o que é possível fazer. Certo? Exato, pessoal que quiser tirar alguma... Pessoal do Telegram, né? Que quiser tirar dúvida e tudo mais, pode te mandar pelo direct do Instagram. Pode. E aí você vai lá no Telegram e fala, olha, pessoal, tive uma pessoa teve uma dúvida hoje, é isso. É bem legal essa comunicação para quem ainda não é participante do Telegram. O link tá na bio do Instagram da Comadre Profissional. O Denis acabou de falar que é isso mesmo, que ele quer ser treinado pela Comadre, que ele quer estagiar com você. Vamos esperar, vamos ver o que é possível fazer. Na minha cabeça pode fazer qualquer coisa, gente, vocês não fazem ideia. As meninas... ele falou assim... Qual e-mail eu posso enviar o currículo? Aí fala para ele seguir lá no Telegram. Se ele não estiver me ouvindo, isso. Pede para ele te seguir no Telegram. E no Insta. E assim, da minha cabeça pode sair qualquer coisa. Quando eu falo assim para as meninas, eu tive uma ideia, elas fazem... Ai, meu Deus. Ai, eu tive uma ideia. E aí a gente senta e elabora. Mas e aí, se você tiver alguma oportunidade também, você avisa no canal do Telegram. Você fala, galera, vai ser por lá, então o melhor caminho para quem tem interesse vai ser por lá. O melhor caminho é via Telegram e via o Insta, como é profissional mesmo, tá? O canal de parto. O canal de parto é o Telegram. E o Insta como o canal de parto. Comadre Profissional. É o Comadre Profissional. Uma coisa que eu ia falar para você, né, Bru? Não adianta nada a gente chegar para o médico e falar assim, me tenha na sua equipe, eu faço uma equipe comigo. Se a gente não tem domínio do que a gente faz. Então, é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo. E pegando o gancho sobre a inserção do profissional, eu tive no Canadá faz pouco tempo, né? Faz um mês que eu cheguei no Canadá. No carnaval eu estava lá. E eu estava conhecendo o sistema de como é que acontece as coisas no Canadá. E o Canadá é um pouco diferente da gente. Lá tem as nurses midwives, as nurses obstétricas, que não são nurses midwives, são nurses obstétricas, e as midwives, que são as parteiras. Então, quem atua no hospital são as nurses obstétricas. Quem atua no centro de parto normal, lá que é o birth center, são as midwives, são as parteiras. E quem atua no parto domiciliar, que é o home birth, são as parteiras também. Só que quando uma parteira se forma, ela precisa estar vinculada a uma equipe
Lá eles têm, em Ontário, são 12 equipes de parteiras, então elas precisam estar vinculadas a uma equipe e ser treinadas por essa equipe por 2 anos, para elas poderem atuar sozinha. Então, eu acho isso muito legal, muito interessante. E a Nurse Obstetric, que faz o curso de enfermagem, faz a especialização em obstetrícia e vai atuar dentro do hospital. Mas ela não atua diretamente na assistência ao parto. As midwiferes, elas podem ir para o hospital também acompanhar parto. Então, quem fica direcionado ao parto lá no Canadá são as midwiferes, são as parteiras. Um pouco diferente da gente. Então, se eu fosse para o Canadá, por exemplo, eu precisaria fazer um estágio de 2 anos com as midwiferes para eu poder atuar como midwife. Primeiro validar meu diploma, né? Que demora uns 2 anos. Mas eu não tenho intenção nenhuma de mudar de país. A minha intenção é ficar no Brasil mesmo. Eu acho que precisa muito. Acho que o Brasil precisa muito de um profissional como eu, com tudo que eu faço aqui. Então, eu não tenho intenção nenhuma de mudar de país. A minha intenção com os países é eu ir conhecer, me aprimorar, aperfeiçoar, trazer novidades, mas eu não tenho intenção nenhuma de sair do Brasil. Uma porque eu gosto do Brasil. Os conselhos, então, que regem a tua classe, e o COFEM, o COREM, eles não dão, não existe entre a classe das enfermeiras uma obrigatoriedade em os hospitais promoverem trainees, estagiárias, digamos assim, porque dentro das empresas, digamos, hoje em dia, a pessoa que se forma em administração, ela pode contar com um programa de estágio dentro de muitas empresas. As empresas são obrigadas hoje a contratar um número X de trainee, um número X de estagiários, para poder englobar o grupo, né, para poder fazer parte do time de profissionais. Dentro da enfermagem não existe isso, não existe essa obrigatoriedade nos hospitais? Eu não consigo te dizer de obrigatoriedade, eu não sei se é obrigatório. Alguns hospitais têm equipe trainee, tem estágios, mas eu não sei se eles são obrigatórios se é obrigatório oferecer. Eu sei que para você entrar no mercado de trabalho, muitas vezes você entra de forma direta, sem precisar passar por trainee. Eu, quando me formei há tempos atrás, eu fiz um trainee rápido, acho que foi na BP, não, foi no São Camilo. Mas logo depois eu fui chamada para atuar como enfermeira no Hospital São Paulo. Então eu acabei saindo desse programa de treinamento de trainee. E lá no Hospital São Paulo eu fui direto para a minha área, que era a enfermagem obstétrica, que eu queria. Então, às vezes, quando você se forma enfermeira obstetra, para você chegar dentro da enfermagem obstétrica, demora um pouco. O caminho é um pouco longo. E eu vejo que isso acontece mesmo. Não tem esse caminho. Existe as residências, então, na medicina tem a residência, na enfermagem também tem residência. A entrada via residência de enfermagem é um caminho interessante de fortalecimento profissional. Então, mas aonde tem residência? Tem residência na USP, na Unifesp, na USP Ribeirão. Eu não sei se tem outros programas de residência. Eu não sei se Unicamp tem residência, ou se qual outra universidade ou hospital que tem residência. Mas a residência de enfermagem pode acontecer numa instituição, assim como residência médica. E é uma via de entrada, sim, para o aprimoramento, né? Para o treinamento de quem está se formando. Vai acabando o nosso tempo, mas para a gente deixar um conselho aí para as enfermeiras, o que você sugere para aumentar o apoio entre as enfermeiras obstetras, sem necessariamente contar com o intermédio dos conselhos? Como que você acha que pode acontecer essa união entre elas, sem necessariamente a Benfo, né? Então, para a gente ter a união das enfermeiras obstetras, e é uma união mesmo que a gente precisa, é muito importante essa união, é muito importante a gente falar a mesma língua, é muito importante a gente exigir, mas como que a gente exige se a gente não faz parte? Então, a gente precisava realmente
ter uma associação forte, porque quando a gente vai para outros países, as associações são muito fortes. Então, no próprio Canadá, a associação de parteiras lá é uma associação muito forte, que briga, que vai exigir direitos, salários, porque lá no Canadá, todo o serviço da assistência ao parto, ele é custeado pelo governo. Então, o serviço das obstetrizes é custeado pelo governo. Então, a mulher escolhe uma equipe, faz toda a assistência com ela, e o governo vai e paga essa equipe. Então, só que todas as equipes, elas estão associadas na Associação de Parteiras de Ontário, por exemplo, que eu fui para lá, né? Eu fui para Toronto, e aí eles fazem as manifestações, eles fazem as exigências, eles fazem os treinamentos, eles disponibilizam um monte de coisa, um monte de materiais. Então, é via associação. Então, o ideal é a gente ter uma associação forte, que é uma coisa que eu gostaria muito. Eu sou da Abenfo desde a graduação, porque eu sempre achei que a gente precisava fazer parte da associação. Então, eu era associada à Abenfo, e depois eu entrei na diretoria, e lá estou até hoje. Teve alguns momentos que eu me mantive fora, mas eu procuro estar dentro da Abenfo, para eu poder fazer alguma coisa a mais pela minha classe profissional. Bacana, Ká. Eu queria agradecer mais um dia, mais uma maratona do Partejando. A gente pôde ensinar mais um pouquinho aí as enfermeiras, futuras enfermeiras e obstetrizes. Que bom que você consegue, né, passar todo o teu conhecimento. Ainda muita coisa ainda vai acontecer nesse nosso projeto. Eu espero que todos fiquem ligados, né, vão acompanhando as nossas redes, tanto a sua quanto da comadre também, que a Thaís entra mais tarde, né, 19h30. Hoje a Thaís entra às 19h30 para falar da dor no parto. Lá pelo Comadre, né, pelo perfil oficial da Comadre. E amanhã nós estaremos de volta, vamos organizar o horário e a gente informa o pessoal pelo Instagram e pelo canal do Telegram. E amanhã o nosso tema, só complementando ainda mais essa parte de autonomia, de onde buscar apoio, o nosso tema de amanhã é onde encontrar informação com base em evidências científicas. Então é um pouquinho do que você falou agora no final. Quais os livros buscar, quais as matérias buscar, onde você vai ter a melhor informação com base em evidência científica, para você ensinar mais esse montante aí para o pessoal que precisa e que quer também ter um pouco mais de conhecimento nessa área. Obrigada, viu, Ká? Obrigada Bru, estou muito feliz, é uma maratona mesmo que a gente está tendo, a gente vai ter vários dias, são vários dias de live, é diário mesmo, porque realmente eu quero muito contribuir com enfermeiros, com obstetrizes, com todo esse meu tempo de formação, de informação que eu também tenho. Então, eu quero realmente ajudar a fazer diferença na vida profissional deles. Tá bom? E se alguém quiser que a gente fale sobre algum tema específico, que tire alguma dúvida específica, pode mandar para a gente aí pelo Instagram, né, ou pelo canal na verdade tem que ser pelo Instagram, o canal do Telegram, você só responde, mas a gente pode montar um vídeo, uma live lá, falando um pouquinho para tirar algumas dúvidas do pessoal. Obrigada, Ká, até amanhã, um beijão para todo mundo. Um beijão para vocês, até mais, gente, aqui do Insta também. Até, tchau. Até, tchau, tchau.